Vamos ler então o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 21. Diz assim o texto sagrado: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Deixe-me explicar aos irmãos primeiro o contexto que está inserido nesse texto no qual Jesus está falando. Jesus entra numa sinagoga, ele está compelido, ele foi convidado a ser o pregador da noite ou da manhã, conforme fosse. Jesus pega o rolo, abre o rolo de Isaías, em Isaías, agora para a gente, 61, mas naquela época não tinha marcação ainda. E Jesus cita esse texto que é de Isaías 61 e diz simplesmente que essa profecia se cumpriu nele. Hoje se cumpriu o que disse o profeta na minha vida. Jesus estava dizendo que ele era a profecia, o Messias, o Salvador, aquele que iria mudar a realidade do mundo. Pois bem, eu queria pensar com você acerca do seguinte tema hoje: encarnando a missão. Encarnando a missão. Pastor, por que o senhor está falando isso? Meus irmãos, nós por muito tempo temos pensado em missão da seguinte forma, desse seguinte paradigma da grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20, que diz lá o Senhor Jesus: portanto, ide por todo mundo, fazendo de todas as nações, ensinando, batizando e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente pega esse texto e pensa que fazer missões, ser um missionário, se resume aquilo ali, ó: ganhar almas, fazer discípulos, plantar igrejas. A nossa visão missionária se resume a isso. Quando a gente fala de missões, às vezes nas igrejas, na igreja de um modo geral, a gente pensa que fazer missões é só ganhar alma, é só fazer discípulo, é só plantar igreja. Mas eu queria que você saísse daqui essa noite com uma visão diferente acerca de missões. Os missiólogos mundiais estão pensando de forma diferente. Há pouco tempo teve uma reunião dos Estados Unidos com os maiores missiólogos existentes hoje, vivos hoje, e eles chegaram à conclusão que nunca na história da igreja, desde Jesus, a igreja cresceu tanto. Que coisa interessante, que coisa interessante. Tão interessante que a taxa de natalidade hoje, mundial, é menor do que o número de pessoas que se convertem ao cristianismo. Pela primeira vez na história aconteceu isso. Fontes do Leadership Network nos comprovam isso. Que coisa interessante. Mas porque o paradigma está sendo mudado, a mudança de visão está sendo mudada. Eu não faço missões somente quando eu dou o meu dinheiro, eu não faço missões somente quando eu oro para um missionário, eu não faço missões apenas quando eu falo de Jesus, mas eu faço missões quando Jesus sempre reina em minha vida. Agora eu vou colaborar, na verdade vou falar com os irmãos acerca de algumas coisas que implicam nessa visão de missões. Primeira, nessa antiga visão de missões, a gente tem o costume de dicotomizar a pessoa de Jesus, pensando que nós fazemos missões somente quando estamos falando de Jesus. Nós dicotomizamos a pessoa de Jesus. Às vezes muitas pessoas me falam: olha, hoje você aceita Jesus como seu Salvador, mas não aceita Jesus como seu Senhor. Isso implica no quê? Na divisão da pessoa de Jesus. Esse modo de pensar de que você faz missões quando fala apenas de Jesus, você transfere a pessoa de Jesus em duas pessoas que não existem. Jesus não pode ser separado. Quando você abre o coração para Jesus, ele passa a ser não somente Salvador da sua vida, mas também Senhor dela. Esse modo antigo de se pensar causa isso. Outra coisa,
a dicotomia entre clero e leigo. Pastor, o que é isso? Nós costumamos a pensar que missionário é aquele que é... Que é o quê, irmão? Pago, não é isso? Nós resumimos o missionário aquele cara que vai para o campo, recebe um chamado, entrega tudo a sua vida e vai para o campo. E a gente acaba fazendo a diferenciação de clero e leigo. A gente clericaliza esse cara, a gente faz dele um clerical, alguém básico. E a gente acha que a obra missionária só é feita por esse cara. E a gente pensa que a gente nunca pode ser um missionário, porque a gente não tem preparo teológico para isso. Meus irmãos, isso é um engodo de Satanás. Todos nós somos missionários. Não existe diferenciação entre clero e leigo. Você foi chamado para ser um missionário, amém? Jesus comissionou você para a obra missionária. A obra missionária não é somente feita de forma transcultural, ou em outro estado, ou em outro lugar, mas é feita também aqui, aonde você está, você é um missionário do Senhor. Aonde você está, você tem que fazer com que Cristo reine na sua vida. Você vai entender por que eu falo sobre Cristo reinar na sua vida. Meus irmãos, o outro é o paradigma eclesiológico. O que é isso, pastor? Esse nome complicado. Meu irmão, paradigma eclesiológico é o seguinte: a gente faz missões gastando muito dinheiro. Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a igreja, a forma, a estrutura da igreja. A gente gasta muito dinheiro fazendo missões da forma que nós fazemos hoje. Por quê? Porque nós preparamos o missionário, a gente investe dinheiro nesse cara, manda esse cara para um outro campo, esse cara tem que precisar de sustento lá, a gente precisa de dinheiro para montar uma estrutura toda para ele lá, e quando essa igreja cria as próprias pernas, já se vão 10 anos, no mínimo. A gente monta uma estrutura paternalista, uma estrutura de subsistência, a gente cria um cara para ser dependente da gente. Fernando Brandão mudou esse paradigma em missões nacionais, ele conseguiu para a glória do Senhor. Por isso, missões nacionais nos últimos 30 anos nunca cresceu tanto. Sabiam disso? Porque ele quebrou o paradigma do leigo e do clero. Ele quebrou o paradigma eclesiástico de que você tem que mandar um missionário sustentar esse cara no campo, gastar dinheiro com ele o tempo todo. Porque se entendeu que se você tiver um obreiro lá no campo, você pode preparar esse cara lá. E a obra do Senhor não é minha, nem sua, ela é do Eterno. E o Eterno dará conta disso. Isso facilita a obra missionária. Mais uma coisa, meus irmãos, e aí eu quero apontar para 3 textos para nós mudarmos o nosso pensamento acerca de missões. Lucas 4, 18 e 21 é o texto que nós lemos. João 20, 21, Jesus falando que ele deixaria o Espírito Santo. E Efésios 1, do 20 ao 23, que é o texto que o apóstolo Paulo fala que Jesus é o cabeça da igreja e que ele, sendo cabeça da igreja, recebe glória da igreja onde ele estiver, recebe louvor à igreja onde ele estiver. A nova construção de pensamento de missões que nós temos hoje é a chamada Missio Dei, a missão de Deus. Não mais o paradigma da grande comissão, onde alguns são e outros não, mas agora todos são enviados. Ou então você não é igreja. Você é a igreja do Mar? Você é a igreja de uma? Você é a igreja Rafael, Ismael, Alessandra? Então vocês foram enviados. Agora não mais alguns especialistas, porque a missão é missão de Deus. Vou explicar isso. Jesus, o Pai envia, está escrito, vamos lá, o Pai envia, o Filho e o Pai enviam, o Pai, o Filho e o Espírito enviam a igreja. Não existe mais essa separação. A missão é a missão de Deus, desde o Éden, é a mesma. Quando Deus criou o homem, o que ele queria com a criação do homem? Receber glória, louvor, não é isso? A palavra diz que Deus criou o homem. Deus precisava de alguma coisa? Precisava? Precisava de nada. Mas ele criou o homem por amor e por louvor da sua glória. Quando o homem
homem caiu no Éden, Gênesis capítulo 3, ele fez com que esse Deus fosse tirado do lugar dele. Eles tiraram Deus como centro da vida deles, pararam de dar glória a Deus. Esse Deus saiu do cenário. Até que na cruz Jesus possibilitou ao homem de novo a entrada na presença de Deus. O Pai envia o Filho e o Espírito enviam a igreja. Quando você abre o seu coração para Jesus, você passa a ser parte da missão de Deus. A mudança está aí. Não mais o clero. Não é só o missionário lá fora não que faz. Não é só o pastor não, irmão. Não é só o pastor que faz obra missionária não. Cada um de nós somos chamados pelo Senhor para fazer a obra missionária. E aí agora vocês vão entender uma outra coisa, clarificar a sua mente. Não existe mais a dicotomia da pessoa de Jesus. Jesus não se divide em duas pessoas, Salvador e Senhor. Não existe isso. Quando você abre o seu coração, Jesus é Rei, é Senhor, é Salvador, é tudo isso. Quebra o paradigma eclesiológico de depender de estrutura de templo. Quem disse que a gente precisa ter templo para ser igreja? No Novo Testamento, quem disse isso? Igreja se faz com o quê? Pessoas. A gente monta a estrutura toda para depois pensar em pessoas. Hoje em dia não. A gente pensa primeiro em quê? Pessoas. Para depois a gente pensar no tempo, que é consequência disso. Mas primeiro se pensa em pessoas. Isso fez dar o start. Acendeu a luz. O que precisa, essas pessoas precisam ser alcançadas, é de missionário. É de pessoa que se comprometa em fazer a missão de Deus. Imagine na igreja perseguida se eles esperassem ter tempos para falar de Jesus. Como eles falariam de Jesus? Como eles falariam de Jesus? A nossa mente deve mudar acerca disso, meus irmãos, e repensar acerca de alguns paradigmas que nós temos. Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano que se iniciou? Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano que se iniciou? Aonde você estiver, a sua vida deve render glórias ao Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, nesse texto que eu citei aos irmãos, ele fala que Cristo deve ser honrado nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos agora é para a glória de Deus. Nosso paradigma se mudou. A gente não glorifica mais a Deus somente quando nós pregamos o Evangelho. O que você faz é uma obra missionária. Existia um pregador que ele dizia o seguinte: se você precisar, você use palavras. Se você precisar. Sabe por quê? Se a sua vida render glórias, render louvor, render ações de graças ao Senhor, você glorificar a Jesus, você automaticamente está pregando o Evangelho. Mas isso também não impede de você abrir a boca e falar de Jesus. Bem, meus irmãos, a obra missionária é urgente. Deus não pode esperar mais. O mundo carece de Cristo, a paz que liberta, já dizia a campanha. Mas para isso a gente tem que encarnar essa missão, a gente tem que viver essa missão. Jesus encarnou essa missão. Por isso o termo, a encarnação da missão. Ontem eu estava revendo o filme Jesus. Quando a gente vê Jesus indo para a cruz, ele abraça a cruz. O filme mostra ele abraçando a cruz cai, ele pega, ele abraça aquilo. Meus irmãos, que coisa tremenda. Jesus encarnou a sua missão. Ele não deixou que nada tirasse o foco da cruz. Ele sabia que tinha que morrer. E foi até o final. E você e eu, o que faremos pela obra missionária? Que essa noite seja uma noite de repensar as nossas vidas. Que esse mês de missões não pare agora, mas que seja para sempre. A nossa igreja deve ser uma igreja missionária vibrante sempre, porque a obra de missões não carece mais de esperar. Vamos orar? Senhor, nós te
Te agradecemos, ó Deus, porque o Teu povo tem entendido o que é fazer missões. O Teu povo tem entendido que fazer missões não é somente enviar um missionário. O Teu povo tem entendido que fazer missões vai muito mais além do que contribuir, do que orar. O Teu povo tem entendido que fazer missões é dar glórias a Jesus com a sua vida em todo tempo, em todo estado. É fazer com que Jesus reine em todo momento em sua vida, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer estado, Senhor. Ó Deus, glorificamos ao Senhor porque a Tua palavra nos ensina que Jesus deve ter a primazia nas nossas vidas. Seja ela, ó Deus, em que área for, mas nossa vida deve render glórias a Jesus em todas as áreas. Por isso, ó Deus, encarne em nós a Tua missão, Senhor. Que nós possamos entender isso, e fique claro isso nas nossas mentes, que nós nascemos para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, e que nossas vidas, ó Deus, expressem isso de todas as formas possíveis. Ó Deus, e que, como disse Jesus, quando as pessoas ao redor verem as nossas boas obras, elas irão glorificar ao nosso Pai que está no céu. Nos abençoa, Senhor, que nós possamos sempre crescer na graça de Jesus, que possamos ser sempre uma igreja missionária, vibrante. Eu Te agradeço, ó Deus, por tudo que nós, nesse longo desse mês, nós viemos, ó Deus, desfrutando da Tua pessoa, da Tua presença, nos Teus ensinamentos. Ó Deus, Te louvo, ó Deus, como o Teu povo ontem trabalhou, como o Teu povo se empenhou, porque isso é fazer missões, Senhor. É ser participante, é render glórias a Jesus, é dar a Jesus o reino, o poder e a glória para sempre, porque são dele. Ó Deus, nos ajuda e que possamos sempre Te honrar. Te louvamos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.